Central de Radioproteção. Olá, pessoal da Central, bem-vindos novamente aqui ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paola, sou especialista em proteção radiológica em radiodiagnóstico, e o vídeo de hoje foi uma sugestão de tema de um colega meu chamado Rafael, que trabalha com equipamentos, emissores de radiação para diversas áreas de aplicação. E ele deu uma sugestão que eu achei muito boa, que é o seguinte: quais são os equipamentos que são utilizados no radiodiagnóstico que emitem radiação ionizante? E por que dessa temática? Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pela parte administrativa das instalações precisam prestar contas para a vigilância sanitária, que muitas vezes pede uma série de documentos comprovatórios a respeito de segurança de modo geral, o que inclui a parte dos aspectos de radioproteção. Só que daí pode gerar uma certa confusão no sentido de quais máquinas exatamente dessa instalação emitem radiação ionizante? E é justamente isso que eu vou responder aqui hoje. Beleza, vamos falar então primeiro do que se trata exatamente o radiodiagnóstico. Quando eu uso essa palavra, esse termo, eu estou querendo me referir a instalações que são de competência de vigilância por parte da vigilância sanitária, né? E por que existe essa expressão, né? Por que eu me refiro como radiodiagnóstico? Existem outras áreas de aplicação de radiações ionizantes que ficam a cargo de outro órgão fiscalizador, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, que daí seria a medicina nuclear e a radioterapia, tá? Para essas áreas, a proteção radiológica é diferente, as normas são diferentes, as exigências, tudo é bem distinto, né? E geralmente é muito mais bem documentado, existem exigências de haverem profissionais de apoio para essas áreas que facilitam um pouco no quesito organizacional, na minha opinião. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, onde eu relato a importância da proteção radiológica, né? Então, dada essa afirmação, quando eu me refiro a radiodiagnóstico, basicamente eu estou me referindo à radiologia clínica, radiologia convencional que a gente está mais acostumado, né? Radiologia de hospital, de clínica, de dentista, de veterinário, né? Então, isso aí que a gente chama de radiodiagnóstico. E quem cuida é a vigilância sanitária. Ainda falando sobre a questão do radiodiagnóstico, existe uma coisa que todos esses equipamentos dessa área têm em comum, que além do fato de utilizarem radiação ionizante, elas possuem um dispositivo no seu interior que produz essa radiação ionizante de uma maneira onde a gente elimina o potencial de risco chamado contaminação radiológica. E isso daí acontece só em outras áreas de aplicação onde a gente tem fontes radioativas. Felizmente, no radiodiagnóstico, a gente tem tubos de raio-x, ampolas de raio-x, que são como se fossem lâmpadas que desligam e ligam. Então, isso já facilita muito e por isso que a vigilância sanitária que cuida desses equipamentos. Já falei isso também no vídeo anterior, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes, só voltar um vídeo. Bom, então vamos falar a respeito desses equipamentos, né? Quais que emitem e quais que não. Começando pela parte hospitalar e pela parte clínica, né? Radiologia hospitalar aí é o clássico. Bom, a primeira máquina que eu vou listar aqui para vocês, que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter passado minimamente por um exame feito por ela, é o raio-x. Raio-x clássico aí, principalmente em hospital, é muito utilizado para fazer triagem, condições de emergência, clínica também, né? Tem muita solicitação, muita demanda de raio-x, é uma das máquinas assim mais disponíveis no Brasil em virtude do custo, disponibilidade, né, e etc. Então, raio-x aí é o clássico que usa radiação ionizante. E uma coisa que é interessante de ser observado com relação ao raio-x é que ele pode ser disposto de duas formas, e isso tem que tem que prestar atenção quando vocês forem fazer o levantamento dos documentos para entregar para a vigilância. A gente tem máquinas de raio-x que são fixas, que elas ficam instaladas numa sala só delas. É uma máquina ali que é um raio-x por sala, né? Claro, né? Uma máquina por sala, e ela fica fixa naquela instalação, ela não sai dali. Você não consegue tirar a máquina de raio-x de dentro da sala, né, e o paciente que vem até a sala para fazer o exame. Mas é muito comum que em hospitais, principalmente, né, onde tem leito, onde tem UTI, exista um outro tipo de máquina de raio-x ali para atender a demanda que se chama raio-x móvel, que é como se fosse um carrinho, um raio-x que tem umas rodinhas que você leva ele até os leitos de UTI para radiografar os pacientes que precisam de um exame de imagem, porque o paciente não pode ser retirado ali da UTI e transportado para a sala fixa, porque ele precisa do apoio que aquela sala oferta para ele, porque ele está ali correndo risco de morte. Então, para sanar esse problema, existe o raio-x móvel.
Existe uma outra modalidade também, que inclusive é o raio-x portátil, que daí ele é uma caixinha que você consegue levar ele para qualquer lugar e que tem sido utilizado, né, a gente chama de radiologia itinerante, utilizado em situações de home care, por exemplo. Então, o paciente está em casa, está acamado, não consegue se deslocar até uma instalação, você pode levar um raio-x portátil até aquele local para radiografar aquela pessoa. Todas as 3 máquinas são raios-x, emitem radiação ionizante e precisam atender o que a vigilância exige. Só que é muito importante prestar atenção, porque alguns requisitos variam um pouquinho de acordo com a máquina, justamente por causa dessa disposição. Por exemplo, máquina de sala fixa, além de você só poder ter uma por sala, né, você tem que fazer levantamento radiométrico do ambiente. No raio-x móvel, como ele é utilizado em várias circunstâncias, o levantamento radiométrico não se aplica, mas se aplica a monitoração diária ao redor, a 1 metro, 2 metros, para ver, né, o nível ocupacional que tem ali próximo. Então, digamos que seria mais ou menos a mesma coisa, só que a gente mede em circunstâncias diferentes, entende? Então, isso é interessante de se observar que há exigências um pouco distintas para cada uma dessas máquinas. Bom, outro equipamento que também é extremamente disponível, né? Acho que depois do raio-x realmente é o mais comum da gente encontrar em hospitais, mas principalmente em clínicas, diz respeito à mamografia, o exame radiográfico das mamas para rastreamento de câncer de mama. Equipamento também super disponível, super acessível, bom de manipular, exames que são bons de laudar, padrão ouro para rastreamento do câncer de mama e emite radiação ionizante, tá? Inclusive, atualmente existe uma reformulação desses mamógrafos, né? A máquina de raio-x de mamografia chama mamógrafo, né? Existe uma reformulação desses mamógrafos que hoje em dia a gente tem uma tecnologia que se chama tomossíntese, mas assim, entre aspas, tá? A máquina é muito parecida, é a mesma, tá? A mesma máquina que faz tomossíntese faz a mamografia, só um aperfeiçoamento tecnológico que alguns mamógrafos mais novos possuem, tá? Mas para fins práticos, tá? No aspecto de proteção radiológica que a gente está falando aqui, as exigências vão ser aplicáveis da mesma maneira. Então, mamografia, muito embora os níveis realmente sejam muito baixos, os critérios de proteção radiológica vão ser aplicáveis. Outro equipamento muito comum em instalações médicas, seja clínica ou hospital é realmente muito comum, são as tomografias computadorizadas, os tomógrafos, que são aquelas rosquinhas, eu chamo de rosquinha rasa, porque a ressonância magnética também é uma rosquinha, só que ela é uma rosquinha funda. Então, essa que é a principal diferença, né, à primeira vista entre os equipamentos e, obviamente, os princípios físicos de formação de imagem, né? Mas, de modo geral, a tomografia, portanto, né, a rosquinha rasa, é um emissor de radiação ionizante, ele tem um tubo de raio-x no seu interior que faz o giro de 360 graus ao redor do paciente, enquanto ele adentra essa rosquinha e vai fazendo imagens seccionais ali do corpo do paciente. E a tomografia, eu acho que dentre essas modalidades de diagnóstico, né, ela é uma das que tem o nível um pouquinho mais elevado ali, principalmente para o paciente, né, claro que não é um nível absurdo, né, tipo, ai meu Deus, um Chernobyl, não é isso, mas tem um nível um pouquinho mais alto ali que realmente vai ter alguma exigência relacionada à parte de proteção radiológica que precisa ser atendida, a vigilância sanitária vai cobrar também. Inclusive, aproveitando esse gancho, tá, existe uma distinção entre a tomografia e a ressonância que, como eu mencionei, está relacionada ao princípio físico de formação de imagem. O que isso quer dizer? A tomografia computadorizada vai usar raio-x, a ressonância magnética não. Ela usa um outro princípio físico, né, de excitação de átomo de hidrogênio por meio de radiofrequência, que é uma radiação, mas é uma radiação não ionizante, portanto, né, não se aplica proteção radiológica, mas para a ressonância magnética existem sim muitas aplicações relacionadas ao aspecto de segurança, principalmente porque uma pelo fator de risco da radiação de radiofrequência, que pode queimar, e outra pela questão do campo magnético, que é muito forte. Até sugiro que vocês pesquisem aqui no YouTube mesmo, por acidentes com ressonância magnética, e eles são realmente muito complicados. Não é risco radiológico, mas é risco de campo magnético muito intenso, pode dar problema, e inclusive a vigilância sanitária, né, a partir de 2019, ela já começou a cobrar aspectos de segurança por meio da normativa lá RDC 330, que agora
agora mudou e virou RDC 611. Então, assim, não tem risco radiológico, como eu falei, mas tem riscos de segurança que tem que ser atendidos, tá? Daí é outra coisa, né? Mas só para vocês saberem, então tem uma diferença entre essas duas máquinas, são parecidas, mas uma usa radiação ionizante, a outra não. A outra usa campo magnético e também precisa de cuidado, mas é um cuidado diferente. Outro equipamento que é muito comum de a gente encontrar em clínica geral, assim, né, de imagem, é a densitometria óssea. Só que a densitometria óssea, eu fico até com dó dela, porque ela é a mais negligenciada da parte de proteção radiológica, justamente em virtude do nível de exposição que ela propicia. A densitometria, ela emite um nível de radiação tão baixo, que existem alguns critérios de proteção que ela é dispensada, justamente em virtude desses níveis muito baixos de exposição. É um feixe muito fininho, muito fraquinho, ele é realmente só para dar um dado quantitativo, não é nem para formação de imagem. Sai uma imagenzinha capenga ali, mas é por um dado quantitativo, então é realmente só para métricas, por isso que é tão fraquinho. Tanto que o operador trabalha dentro da sala, sentado ao lado do paciente. Se nós formos fazer a monitoração desse ponto ali onde fica o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, a gente vai ver que é zero, porque realmente é muito pouco. Bom, e por fim, mais uma área aí que tem na medicina que usa radiação ionizante é o que a gente chama de equipamentos de fluoroscopia. Tá? O que é fluoroscopia? É como se fosse um raio-x dinâmico. O que isso quer dizer? Imagine que um raio-x simples que a gente faz lá na sala convencional faz uma imagem estática, que é como se fosse uma fotografia. A fluoroscopia é como se fosse um filminho, a gente vai ter então uma dinâmica de movimento e elas são utilizadas justamente em situações onde você precisa ver movimentação estrutural de alguma região do corpo. Algumas máquinas que possuem esse aspecto de fluoroscopia são, por exemplo, equipamentos chamados de seriógrafos ou telecomandados, que geralmente são utilizados em salas de raio-x. Ele é muito parecido com o raio-x fixo, só que ele tem essa característica de fazer esse filminho e é muito empregado em exames contrastados, tá? Então, se na instalação onde você trabalha possui um raio-x contrastado, é uma máquina exclusiva a isso, né? Geralmente chamada de seriógrafo ou telecomandado, ele provavelmente é uma fluoroscopia, né? Se ele faz dinâmica ali, ele é fluoroscopia. Outro ambiente onde a gente vê a fluoroscopia sendo muito, muito usada é no que nós chamamos de radiologia intervencionista, que o nome já fala, né? Intervenção. Então, onde que é usado, onde que se aplica essa radiologia intervencionista? Hospital, centro cirúrgico. A gente pode ter a fluoroscopia no arco cirúrgico, que geralmente é usado em procedimentos ortopédicos, ou então no equipamento chamado hemodinâmica, que são para procedimentos cardiovasculares, cateterismo, né, desobstruir infarto, coisas do tipo. Tá? Então, a hemodinâmica, o arco cirúrgico são emissores de radiação ionizante e, inclusive, essa área exige uma atenção muito especial no aspecto de radioproteção, pelo seguinte: como esses equipamentos são utilizados em procedimento cirúrgico e eles são muito importantes para evitar que o procedimento seja muito invasivo, às vezes os procedimentos demoram muito tempo e isso faz com que o uso dessa máquina se estenda além do que nós chamaríamos de ideal dentro do ponto de vista de proteção radiológica. Então isso resulta, tanto para quem é ocupacionalmente exposto quanto para o paciente, em doses um pouquinho elevadas, tá? Dentre todas as áreas que eu citei aqui até o momento, essa, né, da radiologia intervencionista, é onde a gente costuma ter registro de doses ocupacionais um pouquinho alteradas, onde a gente tem registro na literatura de pacientes que fizeram procedimentos intervencionistas e apresentaram efeitos radioinduzidos, reações teciduais. Então, é uma área que, de fato, a proteção radiológica precisa ser muito assistida, porque se piscar nessa área aí, dá problema. Tá? É fácil de dar problema para essa situação. E ainda falando a respeito da questão do arco cirúrgico, existe um ambiente ali em alguns hospitais que ele fica ele passa despercebido, mas tem um arco acoplado com o dispositivo, que é a litotripsia, aquele procedimento para quebrar cálculo, né? Eles usam um arco cirúrgico junto com o equipamento, né, para fazer a quebra dos cálculos, e esse arco cirúrgico fica ali para fazer a localização de onde está o cálculo e colocar o dispositivo ultrassônico para fazer o que tem que ser feito.
Então, tem um arco cirúrgico ali, geralmente. Então, se existe sala de fluoroscopia, de litotripsia, né, com a fluoroscopia, não basta o isolamento acústico do ultrassom, vai ter que ter um isolamento radiométrico também e todos os restos exigidos no aspecto de radioproteção. Bom, agora falando um pouco de odontologia, que também tem uma demanda grande aí, né, de exames de imagem que usam radiação ionizante. Especialmente atualmente, onde a gente está aí muito em alta essa questão de implantes e planejamentos ortodônticos e coisas do tipo, os dentistas precisam de diagnóstico por imagem para poder planejar tudo isso. E até mesmo outras condições, como a galera da endodontia, né, que tem que fazer canal e tudo mais, tem que olhar como é que está o procedimento e vice-versa, nos periapicais, coisas do tipo. Então tem uma diversidade aí nessa área também, mas basicamente são 3 máquinas que a gente usa ali na odontologia que emitem radiação ionizante, tá? A primeira delas, mais conhecida aí por todos os odontólogos e todas as pessoas também, é o panorâmico, raio-x panorâmico, também chamado de raio-x extraoral. Eu gosto de dar ênfase, né, no panorâmico porque tem outro extraoral que é a tomografia odontológica. Tem uma diferença entre elas e uma curiosidade, inclusive. Bom, o raio-x panorâmico, ele emite de fato um feixe de raio-x, que ele não é muito fraquinho, mas também não é muito intenso, é intermediário ali, mas a vigilância sanitária cobra bastante requisito de radioproteção em virtude da demanda desses equipamentos, desses exames. De hoje em dia, existem muitos raios-x panorâmicos, que são os equipamentos, né, propriamente ditos, que são mais modernos, mais tecnológicos, com muitas funções, imagem digital. E muitos deles são denominados como tomografia odontológica. Só que muitos desses panorâmicos, na verdade, não são bem uma tomografia odontológica. Eles simulam uma tomografia odontológica, porque a tomografia, de fato, o equipamento de tomografia odontológica, ele é diferente. Tá? Ele tem uma emissão de um feixe diferente, uma intensidade diferente, ele tem a capacidade de mostrar estruturas diferentes. Então, o tomógrafo odontológico de verdade, ele é um pouco distinto de um panorâmico que tem uma função, né, de reconstrução tomográfica, que dali é computacional, não é físico. Entendem o que eu quero dizer? O ponto é, né, muitas pessoas denominam o panorâmico como tomógrafo odontológico, mas ele é digamos assim, 3 em 1, né, um panorâmico, cefalométrico e função de reconstrução em tomografia odontológica, tá? Mas ele não é bem uma tomografia. Mas, de qualquer forma, é emissor de radiação ionizante e, portanto, tem que atender todos os requisitos que a vigilância sanitária costuma cobrar. A tomografia odontológica, mesma coisa. Inclusive, como eu comentei, o nível de exposição dela é um pouquinho maior, porque ela tem variações técnicas com relação ao nível de exposição um pouco maior, justamente pela gama de exames que ela faz. Então, ele é um pouquinho mais intensa e também tem que ser feito ali, né, todo um estudo e toda a parte de proteção para ela também. E por fim, a gente vai ter mais um clássico ali, que é o raio-x periapical, tá? Que é o intraoral. Esse só tem um, né? Que é o intraoral, é o periapical. E o que acontece? Existe na normativa 2 situações para ele, tá? Se você só tem o periapical na sua clínica, só tem ele, e você usa muito raramente, você pode ser dispensado das exigências de proteção radiológica na maioria delas, tá? Vai depender do que a vigilância sanitária decretar, mas existe um termo na normativa atual, RDC 611, que dispensa a instalação odontológica que só possui um periapical para uso em consultório e ocasional, tá? Agora, se você tem um periapical e tem um panorâmico, tem mais uma outra infraestrutura, né, para fazer procedimentos de imagem, como você vai usar mais, né? A gente chama inclusive esse uso de carga de trabalho, tá? Vai estar escrito essa palavra lá na normativa. Então, se você, né, tem lá o periapical, né, e com outras coisas, daí você vai ter que atender a todos os requisitos que eles exigem. Claro que aí, tal como o raio-x lá do hospital, o periapical também ele tem versões, né? A gente tem o periapical de parede, que é fixo num lugar, e tem o periapical móvel, que é um carrinho, que você pode usar em outros consultórios. E daí também, né? Claro, vai ter que ver a especificidade de cada uma dessas máquinas para você saber o que é aplicável e o que não é, tá? Mas de qualquer forma vão exigir, sim, requisitos de proteção. Ah, mas o periapical é muito fraquinho. Ele mas ele emite radiação ionizante também, né? Ele é fraquinho uma vez. Mas se você, né, trabalha ali a vida inteira com o negócio,
paciente, às vezes, para ele pode não ser muito significativo, mas para quem trabalha ali com frequência, né, tem que ser assistido nesse aspecto de proteção radiológica. E, por fim, a área da medicina veterinária, né? Por último, mas não menos importante, inclusive, meu mestrado foi justamente em proteção radiológica para medicina veterinária e é negligenciada essa área, eu vou falar para vocês, hein? E olha que dá dose, hein, pra galerinha da veterinária aí, porque às vezes não tem tanto revezamento de equipe, ou o rolê não é tão de boa assim. Mas falando da parte da veterinária, gente, antes da RDC 611, na verdade, antes da RDC 330, né, que depois foi reformulada para 611, muita coisa de proteção radiológica não era aplicável para medicina veterinária. Muita coisa. Ficava muito subentendido, assim, sabe? Então, a gente tinha antigamente a portaria 453, lá não tinha especificado o termo veterinário. Então, daí ia depender muito da vigilância local. Então, tinha lugares que a vigilância cobrava tudo, como se fosse uma instalação médica. Tinha lugares que a vigilância não cobrava nada e ficava descompensado, né? Hoje já não é assim. Hoje, com a RDC 611, tem lá definido, lá no comecinho da norma, que tudo que se refere à saúde do trabalhador se aplica para as práticas veterinárias, né? Ah, mas o paciente é bichinho. Beleza, mas quem está operando ali não é. Então, também se aplica todos os requisitos de radioproteção para a equipe da veterinária. E a vigilância cobra, cobra mesmo. E o que acontece? Na medicina veterinária, tudo que eu falei a respeito de radiologia hospitalar se aplica também. Então, também tem raio-x fixo, tem raio-x móvel, tem tomografia veterinária. As máquinas, gente, são as mesmas. São exatamente as mesmas máquinas. Às vezes tem uma diferencinha ali na parte da interface da máquina, né? Bota um bichinho ali ao invés de uma pessoinha, né? Para ficar mais amigável. Mas assim, os sistemas são todos iguais. Então, o nível de emissão de radiação, né, os parâmetros técnicos, é tudo igual, mesma coisa. E justamente, até faz sentido, né, a gente cobrar, então, os mesmos requisitos de radioproteção. Então, nesse caso, então, tanto faz, né, raio-x fixo, raio-x móvel, tomografia odontológica, só densitometria e mamografia que não vão se aplicar, porque, né, é muito próprio para o corpo humano, né, ser humano. Né? Mas, assim, o resto, arco cirúrgico, hemodinâmico eu nunca vi, né, mas se o veterinário conseguir usar, também se aplica, claro, né? Mas arco cirúrgico eu sei que usa. Então, arco cirúrgico, o raio-x portátil que eu me referi lá no início do vídeo, da radiologia itinerante, é muito comum na veterinária. E, inclusive, antigamente passava batido, porque como não tinha nada referente a isso na norma, os veterinários escondiam lá o coisinha deles, né, a caixinha, e ia irradiar lá as clínicas. O nível realmente é muito baixo, só que, mesmo assim, a gente tem que ter controle ocupacional, controle de público, né? Então, tem que ter esses critérios. Hoje, existe o termo radiologia itinerante e, portanto, né, tem requisitos, inclusive, né, exigências próprias para isso, adaptado ali, mas tem que ser atendido, tanto por humanos, radiologia de humanos, quanto para radiologia veterinária. E também tem radiologia odontológica veterinária. Eu tenho uma clínica, eu falo aqui de Curitiba, tem uma clínica aqui em Curitiba que eu atendi uma vez. Eu não sei se pode falar nome aqui no YouTube, eu não vou falar, mas tem uma clínica aqui em Curitiba, deve ser a única, quem é daqui de Curitiba deve saber. Mas eu sei que tinha lá o panorâmico e eu lembro que eu fiquei, caramba, como é que eles fazem, né? O panorâmico do cachorro, né? Porque a máquina tem o layout dela é feito para ser humano, né? O cachorro tem uma anatomia diferente, no sentido de como a posição anatômica deles é diferente. E dá para fazer. O cara mostrou lá pra gente, eu fiquei, oh, caramba, né? Que doideira. Enfim. Então tem periapical para animais também, então assim, tudo se aplica, tá? Então não tem muito como fugir desses aspectos de radioproteção por trabalhar com animais. É emissor de radiação ionizante, tem que atender os requisitos. Bom, acho que dado, né, esse conteúdo, vocês conseguiram aí ver então com mais clareza quais são as máquinas que de fato emitem radiação ionizante. Se você precisar correr atrás de documentação, você já sabe para quais máquinas que essas documentações, essas exigências se aplicam e você pode se antever da vigilância, ter que vir aí cobrar alguma coisa, você já vai saber. Caso você precise de algum desses serviços, como eu sempre comento aqui, né, o físico Ivan, que também participa aqui do canal da Central de Radioproteção, né, ele é proprietário da empresa Navix, onde nós dois trabalhamos. A gente presta esses serviços de radioproteção, prestamos consultoria para fazer, né, análise de autotermo e tudo mais. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, né, tem aqui os nossos canais de comunicação, até mesmo aqui nos comentários, né, ou por e-mail, vou deixar tudo aqui na tela para vocês
caso vocês precisem. E se vocês tiverem sugestões de tema, né, vocês podem colocar aqui nos comentários. Acompanhem a gente, né, ativem o sininho ali para seguir o canal. Acompanhem-nos pelo Instagram, embora a gente nesse começo ainda não esteja publicando muito. Até engajar, né, depois que a gente pegar o ritmo do negócio e vai indo. Mas vocês podem se engajar com a gente por lá. E claro, se você tem interesse, curiosidade a respeito de assuntos que tem a ver com radiação, como eu falei no início do vídeo, eu sou divulgadora científica, eu tenho meu outro canal que se chama Radiação para Leigos e vocês podem acompanhar as mais diversas aleatoriedades de radiação por lá também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.